Olá, queridos todos, esses queridos acompanhadores do Evangelho da Noite, né? Que é um Evangelho da Noite que pode ser assistido de madrugada, de manhã, de tarde e à noite. Sejam todos muito bem-vindos aos queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Ai, como é bom estarmos aqui. Então, vamos dar início ao Evangelho da Noite, lendo uma página do livro Pão Nosso, que é a página... aliás, a lição, tá? Não é a página. A lição é 157. Filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Em Lucas, Jesus e Lucas, contando essa parábola, capítulo 15, versículo 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. Graças a Deus. Tá vendo? Sempre temos do que reconsiderar, né? Nós sempre temos do que pensar, avaliar e nos reposicionarmos. É isso. Vamos
mantendo a sintonia com Deus e fazer a oração de abertura, pedindo as bênçãos para esse culto santo e a autorização para efetivamente fazê-lo. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, espíritos amigos simpáticos que tanto nos auxiliam na realização desse culto do Evangelho da Noite e em cada um dos nossos lares. Que possamos estar com as nossas portas e janelas abertas para recebermos essa energia da egrégora do Evangelho da Noite, Jesus Cristo. Que nós possamos ter os nossos lares físicos e espirituais sanitizados, reenergizados e reharmonizados. Que também possam se beneficiar os nossos familiares consanguíneos ou espirituais. Que nós possamos ser abençoados mais essa noite com a presença dessa equipe maravilhosa, para que possamos, imantados por essas vibrações superiores, possamos voltar à nossa vida do dia a dia na senda, levando essas vibrações celestiais auridas aqui. Só temos a agradecer a oportunidade de estarmos aqui atendendo ao amável convite e nós queríamos então rogar permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então hoje, no culto do dia 6 de maio de 2024, nós daremos continuação ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 7 e nessa noite vamos apreciar os versículos de 36 a 50, que o Pastorino intitulou O Amor Salva. Você veja que passagem. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. E esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro e perfume. E pondo-se-lhe por trás aos pés, a chorar, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-os com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que convidara pensava consigo, entre aspas, se esse homem fosse profeta, médium, saberia quem é e de que classe a mulher que o toca, pois é uma pecadora. Tá vendo?
E respondendo-lhe, disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-te. Ele disse: Fala, mestre. Certo agiota tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Vamos ver. Respondeu Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgastes bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta mos regou com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Deixa eu botar aqui para cima. Enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso te digo, foram resgatados seus muitos erros, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se resgata, pouco se ama. Aquele a quem pouco se resgata, pouco ama. E disse a mulher: Foram resgatados os teus erros. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmo: Quem é esse que até resgata erros? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. É lindíssima essa passagem, né? Aí a gente começa esclarecendo que essa mulher não é Maria Madalena. Por aí, as pessoas que fazem estudos sobre essa passagem, algumas, cada vez menos, fazem confusão. Tanto é que fala essa mulher e não identifica. Começa que não identifica. Segundo, que ela era uma pecadora. Então, ela não é Maria Madalena, que Maria Madalena não era uma pecadora. Ela estava com os 7 obsessores e ela fazia coisas fora da lei, mas não exatamente pecadora. Maria Madalena não era prostituta. E tem uma outra passagem de uma mulher que quebra a ampola de nardo sobre a cabeça de Jesus, também numa refeição, e faz a unção com o óleo de nardo, que é caríssimo, tá? É mais caro que esse perfume maravilhoso que ela está usando aí, que também era bom. E aí tem até um comentário de um dos apóstolos dizendo: mas para que vai gastar aí? Nossa, isso é caríssimo. Era melhor vender e dar o dinheiro para os necessitados, né? Esse irmão hipócrita, né? Porque ele mesmo nunca fez nada disso, né? Então, nem o nardo, nem o dinheiro, né? Mas aí uma outra passagem, tá? Essas outras passagens estão destacadas aí desse acontecimento de agora, que é referente a essa mulher e a unção dos pés, tá? Unção, chama unção,
porque era quase tudo na época era conservado em óleo, né? Não sei se vocês sabem, o óleo é até uma maneira de conservar também carne, né? Vamos lembrar que não tinha nada de geladeira, freezer nessa época, e a região lá é danada. Então você, que depois vai ser usado na Idade Média na Alemanha, você pegar a carne e deixá-la completamente submersa na banha, numa gordura sólida ou gel, você consegue conservar, tá? É uma maneira de conservar. A outra maneira é botando muito sal, como todo mundo sabe, o bacalhau, a carne seca, e a outra maneira é botando muito açúcar, como todo mundo sabe, mas aí não funciona para proteína, não. É mais para fruta, legume, vegetal, tá? Aí você faz a geleia. Então, eram as maneiras de conservar da época. E o óleo, além dele ser um conservante, ele é um conservante também para os extratos, as essências. Então, era muito usado para guardar extratos, tanto os aromáticos quanto os que tinham função farmacêutica, né, de remédio. Para você ter uma ideia, na preparação dos cadáveres tinha uma unção com óleos aromáticos para poder resistir aos rituais, sem ficar fedendo muito. E também você tinha a unção como um ato religioso, né, como é até hoje, né, na Igreja Católica. Você tem a unção, né, do batismo, né? Você tem a unção dos catecúmenos, dos enfermos, né, que antigamente chamava extrema-unção, porque só recebia quem já estava partindo aqui dessa vida, mas às vezes a pessoa recebia unção e continuava viva, daí ter transformado para unção dos enfermos, que aí a pessoa está enferma, mas pode se curar, pode deixar de estar enfermo. Entendeu como é que é? E aí, vamos ver, reclinou-se. Então, você vê como é que era esse clima da época. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, pessoal da sinagoga, já não queria nada com Jesus. Mas, como venho assinalando em outros estudos, esse povo aí, principalmente os menos conhecidos, como são os fariseus, que eram muitos fariseus, mas atrás dele, no meio da multidão, ia fariseu, ia saduceu, ia os sacerdotes, não o sumo sacerdote todo mundo conhecia, mas os outros que eram de várias sinagogas, né? E eles iam atrás tanto para ver, tinha um pouco de fascínio, porque ouviam falar de curas, de exorcismos, né, de desobsessões. Então, tanto o fascínio pelo que Jesus fazia, mas também queriam ouvir o que ele estava pregando. Porque muitos sairão dali convertidos. Vai fazer sentido para alguns. Tá? E aí, eles dão atentos a isso. Mas a maioria queria pegar o que Jesus estava fazendo contra a lei. Estava querendo pegar ele na esquina, né? No bote. E aí ficava ali. E esse fariseu, você vê que fariseu é um bicho mesmo falso, né? Ele convidou Jesus, mas não convidou porque ama, porque queria ouvir a boa nova, não. Ele convidou nesse clima assim, vamos ver como é que ele é no tete a tete, como é que ele faz as coisas. Vamos lembrar que no outro banquete, né, os fariseus ficaram notando, olha lá, os discípulos de Jesus não lavam as mãos. Olha, ainda vai tirar satisfação com Jesus. E antes dessa passagem,
mesmo banquete, que é o banquete de Levi, eles falam com os apóstolos: ué, mas o seu chefe, o seu guru, ele come com pecadores, né? Estava no banquete do Levi, que é cobrador de impostos, só tinha cobrador de impostos. Até porque os judeus não podiam ir lá na casa deles, de pecadores impuros. Por isso que eu adoro Jesus. Aí estão todos lá, cheios de pruridos, né? Não posso lá. Aí Jesus vai lá, sim, claro, senta à mesa com os pecadores, né? Compartilha deles. E você vê que eles são fariseus, mas assim, eles estavam acompanhando de perto, né? Não me espantaria se estivessem dentro da festa lá do banquete de Levi, para poder ficar sabendo que os apóstolos não lavaram as mãos, que o Jesus sentava para comer com os pecadores. Estavam lá, ou muito próximo, na porta, para saber o que estava acontecendo lá dentro. Aí esse fariseu bendito convidou Jesus, né? Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Era aquela mesa em U, né, que os convidados sentavam na parte de fora do U, porque por dentro do U, né, uma mesa em U, e por dentro os servos traziam a comida, tiravam coisas sujas ali pelo meio. Reclinou-se à mesa e aí eles ficavam literalmente reclinados. Não era um divã, porque não tinha nem essa peça de mobiliário. Era um triclínio, que era feito um banco que tinha umas costas assim, enviesadas, né, no ângulo, para eles poderem ficar apoiados com o braço esquerdo. Aí eles ficavam assim, apoiados assim, com o braço esquerdo, no triclínio, né? As costas não eram retas, eram assim, meio, mas não era nem em ângulo de 90, nem em 180, era ali em 45. Né? Não, 90 mais 45, 135. Assim, inclinado, aí eles ficavam aqui, ó, apoiados com o braço esquerdo. Por quê? Porque a mão direita tinha que ficar livre para pegar as comidas na mesa, né? Não tinha garfo e faca, né? Tudo na base daquele pãozinho que rasga, né? O pão ázimo, e frutas, castanhas, né? Uma fruta mais resistente, uma tâmara, né? Um figo seco, essas coisas assim. E aí eles ficavam lá conversando, assim, né? Por isso reclinou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. E esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, onde geralmente guardavam perfume, com perfume. E pondo-se-lhe por trás, ela começou a unção, a pessoa está recostada e os pezinhos da pessoa estão lá, né, dispostos lá no final do triclínio. Né? É assim que Jesus vai fazer o lava-pés, né? Ele vai lavar os pés dos apóstolos aproveitando essa posição, quando os apóstolos estão lá deitadinhos à mesa. Que tem aquela cerimônia do lava-pés ali um pouco antes da Páscoa. E aí veio ela por trás, então humildade, né? Ela acessou o pé dele por trás, né? E pondo-se-lhe por trás, aos pés, a chorar, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume.
Então ela está ali atrás, completamente mantada, aos prantos, né? É quase uma epifania, e ela está fazendo ali uma conversão, sem que ninguém veja, porque ela está por trás dos pés de Jesus. Isso aí, essa frase aí é importante, que ela está compungida, mas não tem ninguém vendo, ela está por trás, nem o próprio Jesus. O próprio Jesus está sabendo pela onisciência, né? Está sabendo ela está dentro da aura dele, né? Assim como ele está sabendo todas as vilanias dos fariseus. Tanto é que ele vai responder um fariseu aí, o fariseu vai pensar, ele vai responder. Aí uns dias com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara pensava consigo, agora entre aspas, porque é ipsis literis o pensamento do fariseu. Se esse homem fosse profeta, esse filho de Deus, profeta que ele está falando, médium, saberia quem é e de que classe a mulher que o toca, pois é uma pecadora. Saberia quem é e de que classe a mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, o fariseu estava pensando isso. Aí Jesus, respondendo-lhe, disse Jesus: Simão é o fariseu. Simão metade dos homens chamava Simão, e a metade das mulheres Maria. Tenho algo a dizer-te. Ele disse: Fala, mestre. Certo agiota tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí já vem aquela dificuldade do verbo amará, né? Cadê? Aí respondendo Simão, esse fariseu que convidou ele, não é o Simão Pedro, não, porque essa altura já é tratado de Pedro. Porque Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Suponho, de novo entre aspas, porque é a resposta do fariseu, tá? Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgastes bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me destes água para os pés. Porque ele está se julgando tão, né? Eu sou o máximo. Ela que é a pecadora, né? Isso aí, esse traço do homem não mudou em nada, né? Em 2023 anos. Né? Ficar julgando o outro e botando ele para baixo, sem olhar para si. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Mas esta mos regou com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, beijo, ósculo é beijo. Quando chegou, não me deu beijo de boa recepção. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Tá vendo, Simão? Como você não é o rei da cocada preta? Por isso te digo, foram resgatados seus muitos erros, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se resgata,
pouco ama. E disse a mulher: foram resgatados os teus erros. Está entre aspas também a frase que Jesus falou para a mulher. Foram resgatados os teus erros. E repara, ela não abriu a boca, ela não pediu nada. Ela estava lá num ato de contrição, de pedido de perdão, mas ela não emitiu nenhum som. Ela estava completamente imantada, né, pela energia do Cristo e pela energia da conversão dela. Houve uma conversão ali. Então, olha o que aconteceu aí. Disse a mulher: foram resgatados os teus erros. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmo: quem é esse que até resgata erros? Ué, quem é esse aí? Foram resgatados, mas com ordem de quem? Com a autoridade de quem? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Repara, não foi perdão. Ela foi lá pedir perdão. Não foi perdão. Ela consumiu aquele karma, aquele débito, que é um débito com ela mesma. Porque ela, eu estou falando em tese, eu não conheço toda a vida da mulher. Estou tirando do que se sabe dessa passagem, que a mulher era pecadora, era prostituta. Esse karma da prostituta é ela com ela mesma, porque ela vai lá, se ela não foi presa, porque modernamente tem isso, né? Pessoa é tráfico de seres humanos, pessoa é presa, né, levada para outro país, não fala a língua, presa e obrigada a se prostituir. Aí é um crime, é um karma que o cafetão e toda a rede que aprisionou vai pagar por isso. Mas no caso da mulher, da pessoa fazendo a coisa errada, ela está fazendo a coisa errada para si. Cada um lá dos clientes vai responder por si, aí a gente não sabe, né? Mas ela é um karma, um débito, uma falha moral dela com ela mesma. E aí não houve um perdão. Jesus não diz que perdoou. Porque, repara, as falas de Jesus são muito precisas. Quando ele vai salvar a filha de Jairo ou Lázaro, ele chega e diz: não estão mortos. Não, mas a menina não morreu, ela apenas dorme. Lázaro é a mesma coisa. Ele não diz: cheguei, olha como sou fantástico, vou ressuscitar quem está morto. Até porque ressuscitar é uma coisa complicada. Aí, e disse a mulher: foram resgatados os teus erros. Foram resgatados os teus erros. Ela resgatou. Com todo aquele amor, aquela conversão, aquele pedido de perdão, que ela foi lá e pediu perdão. Porque era aquela coisa que o Deus é que você magoou a Deus, Deus vai te punir. E Jesus é amor, Jesus é a própria negação desse Deus punitivo, né? Que é o que prega o Espiritismo. Não faz, vai ser pior para você. Aí você vai lá e faz, agora vai ter que responder por isso aí. E ela naquela aporte de energia, o nome da lição é O Amor Salva, tá? Que o Pastorino pegou esses versículos e nomeou. E o nome é O Amor Salva. No caso, ela mesma. Os que estavam com ele começaram a dizer consigo: quem é esse que até resgata erros? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz.
conexão. Não adianta aquele povo todo em volta dele, né, que depois ele até fala numa passagem, esse povo me sauda com a boca, mas o coração está longe, está querendo me jogar lá na fogueira. Ela não, tua fé te salvou. Vai em paz. Ela, é claro que tem que ter lá o avatar, né, dizendo, te conferindo, Filho de Deus me disse que eu resgatei. Tua fé, foram resgatados os teus erros. Por isso te digo, ele fala para os fariseus, foram resgatados seus muitos erros, porque ela muito amou. E aí ele fala para ela, foram resgatados teus erros. Tua fé te salvou. Vai em paz. Aí vamos em paz, levando essa lição para a gente pensar, né? Que a gente resgata não é falando, contando história bonita. Eu doei para o Rio Grande do Sul. Faz no sigilo, faz de coração. Faz por trás dos pés de Jesus. Agora vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, sintonizando com os seus guias e protetores espirituais, a falange de São Francisco de Assis, e recebendo o passe da mão deles. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar, com os nossos esforços, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange bendita.
graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, os anjos da guarda, individuais e de família. Queremos agradecer mais essa oportunidade de aqui estarmos aos pés do Cristo, realizando esse culto bendito e possibilitando que as falanges espirituais tenham visitado os nossos lares físicos e espirituais de forma a fazer uma sanitização, uma limpeza com álcool 70 espiritual, de forma a sanitizar esse ambiente no qual vivemos, assim como todas as outras psicosferas, todas as outras pessoas que convivem conosco nesse ambiente. Que todos possam ter sido brindados com as vibrações superiores, com a reenergização e reharmonização de suas energias. Graças ao arcanjo São Rafael, que é o arcanjo da cura, que faz exatamente isso. Queremos ainda pedir essas vibrações para envolver todos os líderes materiais da Terra, todas essas pessoas que comandam grandes volumes de dinheiro, de matéria e etnias. E inspirar também os queridos amigos espirituais, os líderes espirituais encarnados e desencarnados, que eles possam também ser muito amparados, envolvidos e conduzidos e protegidos. Os líderes espirituais que estão encarnados também, E também um quanto de energia para a Gaia e a transição planetária, para essa humanidade encarnada e desencarnada, na paz do Cristo. Queremos, Senhor, rogar para que possamos, ungidos por essas vibrações, podermos ir para a nossa vida contemporânea, diária, dividir a senda com os nossos irmãos na paz do Cristo. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas intenções individuais. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envoltos pela luz do Senhor, graças a Deus.